Fala aí, gente, boa noite, tudo bom? Nós vamos conversar sobre os tumores musculares, tá bom? Então, vamos passar aí uma aulinha para a gente treinar. Basicamente, a gente tem que imaginar que tumores musculares são feitos por células musculares. Então, a definição é inicial. Então, a gente entender que células musculares lisas têm o citoplasma eosinofílico, elas têm os núcleos alongados, em geral, as pontas dos núcleos são arredondadas ou rombas, né? E nesses cortes transversais histológicos, a gente pode mostrar um halo perinuclear. Você vê o núcleo escuro e uma área pálida perinuclear. Se agrupam em feixes, então também é uma característica muito significativa, né, da estrutura muscular lisa. Essa imagem mostra um detalhe de dois cortes que você vê aqui. A célula muscular lisa, núcleo ponta-romba, citoplasma eosinofílico. Aqui já é o corte mais transversal, no qual você vê o núcleo arredondado, e aqui a área pálida perinuclear. Detalhe, corte longitudinal, detalhe, corte transversal. Vamos discutir hoje algumas doenças, né, desse grupo de tumores musculares, os quais serão leiomioma, angioleiomioma, amartoma do músculo liso, nevo de Becker, dermatomiofibroma. Essa aqui é uma entidade bastante rara. E as suas versões malignas, né, leiomiosarcoma e o tumor de músculo estriado, maligno, rabdomiosarcoma. O leiomioma é uma tumoração um pouco mais comum, às vezes pode ser até dolorosa. Nós encontramos histologicamente vários feixes de células musculares lisas dispostas na derme e podem formar também algumas lesões nodulares. O leiomioma ele pode vir do músculo eleitor do pelo, pode vir de músculos dartóicos e de músculos genitais também. Então, aí, como a gente acabou de comentar, clinicamente eles se apresentam como pápulas e nódulos, que mais comumente são vistos no tronco anterior. Como eu bem falei, ele pode ser uma lesão dolorosa e ele normalmente não tem uma cápsula, não é uma coisa encapsulada e não tem conexão com o epitélio sobrejacente. Então, na primeira impressão, a gente não percebe muita diferença entre o colágeno e o músculo. A gente vai perceber só aqui uma área um pouco mais fusiforme, com núcleos alongados, escuros, com as pontas arredondadas. Um detalhe de cortes transversais do músculo, cortes longitudinais do músculo. De novo, detalhe, corte longitudinal, corte transversal. Então, aqui o núcleo e o halo perinuclear. Então, estamos de frente de uma estrutura muscular lisa. Em alguns momentos, você pode fazer imunomarcações. Por exemplo, a actina do músculo liso vai definir as células musculares, tá bom? Então, aqui saiu marcado em vermelho, mas, na verdade, é acastanhado esse padrão aqui da imunistoquímica. E você também pode encontrar, né, colorações especiais. Então, o tricrômio de Masson e o tricrômio de Gomori podem fazer essa diferenciação, nos quais a gente consegue, em geral, observar o músculo num padrão avermelhado e o colágeno num tom azul esverdeado. Você pode ter leiomiomas múltiplos, e isso fazer parte de uma síndrome que chama-se síndrome de Reed. O leiomioma é da pele, pode oferecer também miomas uterinos e, às vezes, alterações do campo renal. Esse é um caso nosso lá do paciente do Hospital do Exército. Várias lesões eritematosas, algumas de cor bege, vamos dizer assim, que predominavam na face e no pescoço. Então, lesões de primeira impressão poderia até lembrar um pólipo, outra lesão tumoral, um tumor de anexo. Exames patológicos dessas lesões papulosas mostra de longe, né? Aqui o colágeno rosa pálido e aqui uma estrutura de alongada, nodular, com um tom bem mais vermelho. Então, detalhes que a gente vai ver aqui desses feixes musculares lisos. Então, cortes longitudinais, células fusiformes. Vocês percebam que não há ondulação, a ondulação é típica das células neurais. E célula neural tem citoplasma mais rosa pálido, aqui é um vermelho. E aqui o corte transversal, na qual a gente vê núcleo e halo perinuclear. Então, músculo liso fazendo um nódulo, leiomioma. Detalhe do corte longitudinal. Detalhe do corte transversal. Então, aqui a gente vê outra história de
outra lesão de leiomioma, outra lesão de leiomioma. Então, vários feixes de células musculares lisos dispostos na derme, formando uma nodulação, sem cápsula e sem conexão com o epitélio. Detalhe de novo do corte longitudinal, do corte transversal dos músculos lisos. No caso de leiomioma, em geral, ele tende a ser uma lesão única, mais comum na perna das mulheres, e quando é retirada essa lesão, ela meio que pula. Isso é uma dica clínica. Então, é como se fosse a estrutura do músculo, né? Próximo ao vaso sanguíneo, que se hipertrofia. Então, a gente vai ver músculo e proliferação de vasos. Então, aqui o detalhe que a gente acabou de comentar. Então, a lesão é um nódulo único, bem circunscrito, também sem cápsula. E a gente vê alguns canais vasculares dentro desse nódulo. Quando a gente aproxima, a gente percebe que ele é feito por células musculares lisas. Então, padrão fusiforme, núcleos de ponta romba, se pegar corte transversal, halo perinuclear. Então, aqui um corte mais transversal, com os halos. Aqui, canais vasculares, canais vasculares. Então, angioleiomioma. Aqui o endotélio, estrutura muscular que o cerca, bem hipertrofiada. Detalhe do endotélio com suas hemácias no interior. Outro detalhe de área endotelial, muita estrutura muscular espessada, denotando um angioleiomioma. Mais outro angioleiomioma, várias imagens em exemplo, canais vasculares e aqui estrutura muscular. Se vocês estiverem na dúvida, como eu bem falei, você pode pedir uma coloração especial, tricrômio de Masson ou tricrômio de Gomori, ok? Se for um ambiente um pouco mais abastado, imunistoquímica, actina de músculo liso, seria bem significativo aqui para a positividade. O nervo de Becker é um tipo de amartoma, mais visto em crianças e adolescentes, né, até os 10 a 15 anos, e basicamente é uma mácula com aumento de pelos e costuma ser muito nessa região tóraco-braquial, aí do dorso, ok? Apesar de ser nevo, né, por ser um amartoma, ele não tem, obviamente, proliferação de melanócitos a ponto de formar ninhos. Então, não é um nevo melanocítico, sim um nevo da epiderme e também um nevo que promove uma certa proliferação de músculo liso, o que a gente vai ver na histologia. Então, como é que ela se apresenta? Tem uma hiperplasia epitelial dos cones, eles são mais espessados, são fusionados, são pigmentados. É o que dá esse tom acastanhado da mácula, né? E aí, quando você vai ver a derme reticular, você percebe a proliferação de alguns poucos feixes de células musculares. Então, um detalhe de um caso também apresentado lá no hospital, acantose, fusionamento de dois cones. Então, o cone fica com essa base larga, que alguns livros chamam de cone em meseta, como se fosse base de mesa. Tá? Isso é típico do nervo de Becker, além dessa pigmentação castanhada da camada basal. Aí, quando você vai ver a derme, olha isso aqui. Então, bastante pigmento nesses cones que se fusionam e formam como se fossem bases de mesas, e a derme mostra alguns feixes de células musculares lisas. Não chega a fazer um nódulo, tanto que clinicamente não existe um nódulo, não é uma elevação da epiderme. Então, há uma pigmentação com proliferação de músculo liso. Folículo piloso é muito raro de você perceber aos cortes. No entanto, é uma lesão que pode ser pilosa. Então, está aí o detalhe de músculo eretor em proliferação. E muito parecido é a amartoma do músculo liso, uma outra entidade também muito rara, que na verdade ela é uma área circunscrita da pele, e você até percebe uma área de uma quantidade de folículos associada. A pigmentação, no entanto, diferente do nervo de Becker, ela é normal, ela não tem aquele aspecto acastanhado. Também sendo uma amartoma, não requer tratamento, a gente só observa. Então, é uma foto que mostraria essa hiperplasia, né, de pelos associado a uma certa... Isso é uma palpação diferente, né, na clínica. E na histologia, não tem aquele efeito da epiderme, do nervo de Becker, mas na derme eu vejo bastante fibra de célula muscular e também vejo proliferação de folículos pilosos, folículos terminais. Por isso que a gente vê esses pelos bastante grossos. Ao detalhe. Então, feixe de células musculares lisas,
proliferação de folículos pilosos terminais e bem formados, sem acometimento da epiderme. Então, detalhe aqui de um feixe de célula muscular lisa, fusiforme, núcleos que terminam em pontas arredondadas, coloração especial para tentar diferenciar. Então, tá vendo aqui, ó, amartoma do músculo liso, você vê aqui o colágeno esverdeado e a área muscular avermelhada. Então, essa é a coloração do tricrômio de Masson. Ela é muito boa. Acho que vale a pena a gente pedir para fazer essa diferenciação entre tecido conjuntivo e as fibras musculares lisas. O diagnóstico diferencial, nesse caso, como eu estava comentando, a gente tem que lembrar que o leiomioma, a proliferação muscular é difusa e tende a ser mais um padrão de nódulo. O nervo de Becker, a epiderme está comprometida, pigmentação e espessamento, fazendo aqueles cones que lembram base de mesa. Então, eu fiz esses desenhos esquemáticos que acho que ficam mais fáceis da gente entender, né? Então, leiomioma com vários músculos formando um nódulo. Becker, lembrando da hiperplasia epidérmica, do fusionamento dos cones, da pigmentação, no entanto, tem um pouco menos de músculo. E o amartoma do músculo liso, ele prolifera, né, os feixes musculares, prolifera folículo piloso e pode ter um excessozinho mais de colágeno também. Mas não há comprometimento da epiderme. Caso raro, esse aqui, que chama dermatomiofibroma, então proliferação benigna dos miofibroblastos. O caso característico seria uma mulher jovem com uma lesão única no tronco membro superior. Imunistoquímica, obviamente, vai marcar para actina e vimentina. E normalmente o S100, né, que vê células também fusiformes, células dendríticas, seria negativo. Então, uma pequena pápula, uma placa sem sintomas, é um achado. O que o histopatológico vai nos mostrar? Em geral, epiderme preservada, e a gente vai ver um padrão que lembra até uma cicatriz na derme superior, no entanto, é formado por miofibroblastos. Então, são células alongadas de padrão que lembram músculo, né? E essas células tendem a fazer feixes que seguem paralelamente a superfície. Então, aqui o detalhe, ó. Aqui são os miofibroblastos, células fusiformes, alongadas, lembrando o músculo também, miofibroblasto. E sempre nessa direção aqui, seguindo paralelamente à superfície. Então, caso aí de consultório, epiderme preservada, não vejo pigmento que se chamasse atenção, dá um padrão meio que de um névoa, uma cicatriz. Aí quando você vai aproximando, células que individualmente lembram fibroblastos ou músculo liso, obviamente, e tendem a fazer um padrão de disseminação paralelos à superfície. Dermatomiofibromas. A gente raramente encontra, né? Então, célula fusiforme com atipia, necrose e mitose, lembrado leiomiossarcoma, e mais raramente o rabdomiossarcoma em relação às lesões da pele, né, por si só. Então, a gente percebe aqui um nódulo não encapsulado, não circunscrito, com uma hipernuclearidade, muito núcleo, áreas de necrose, então a gente tem alterações citopáticas típicas de neoplasia maligna, mitoses, hipercromasia, áreas de necrose com hemorragia. Então, você vai pedir uma actina de músculo liso, vimentina vai dizer que é célula de origem provável muscular, né? E um KI67, né, o índice de proliferação celular, provavelmente vai estar bastante alto. Então, aqui o detalhe de fotos de livro. Essa quantidade de núcleos é muito aberrante, com áreas de mitose. Então, tá vendo aqui, ó, células em forma de fuso, às vezes com algumas mitoses presentes. Então, esse é um leiomiosarcoma. Olha o detalhe. O leiomiosarcoma também pode ser enquadrado naquelas células tipo espinha de peixe, que é dito nos livros de patologia. Então, eles formam assim, grupos de células, lembrando aqueles grupos também de espinhas do peixe mesmo, né? O que chama atenção é que tem uma hipercromasia, núcleos grandes, vamos encontrar algumas figuras de mitose. Então, ele até mostra aqui que a lesão é bastante celular. Então, muito núcleo, muito citoplasma. Tá vendo? 5 figuras de mitose aqui para vocês terem um exemplo. Então, tumores musculares, passamos aí brevemente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do material. Muito obrigado e um abraço para todos.